Olá, alunos! Aqui é o professor Tiago Souza, do curso Lógico, e hoje nós vamos ver uma aula de Física sobre queda livre e lançamento vertical, como você nunca viu, de uma maneira totalmente inovadora. Quando eu estava no ensino médio, me incomodava aquele negócio de subir e descer, e mudar a aceleração da gravidade. Como é que a aceleração da gravidade na subida é uma, na descida é outra? Como é que às vezes ela é positiva, às vezes ela é negativa? E aquele monte de equações também. Dessa maneira que eu vou explicar, não vai ter mais problema nenhum em torno de equações, não vai ter mais problema nenhum em torno de você ficar decorando o conteúdo se a aceleração para cima é positiva, se a aceleração para baixo é positiva, ou para cima é negativa e para baixo é negativa. Então venham comigo. Antes de tudo, @lógicocurso, curtam no Instagram, professor Tiago Souza. Queda livre é você abandonar. A ideia de você soltar o material, de você soltar, abandonar, largar, deixar cair. Tudo isso, dicão, remete-se à ideia de que deixar cair, abandonar, largar e quaisquer sinônimos remete-se à ideia de que a velocidade inicial ela é zero, ela é nula. Então você solta, ele somente cai. E à medida que o objeto cai, a gravidade vai puxando para baixo, ele vai acelerando, e essa gravidade que atua no objeto faz com que a velocidade varie, a velocidade faz com que a posição varie. Portanto, há uma relação quadrática entre eles que a gente vai ver já já. Observe que eu falei que tem que ser no vácuo, por causa da resistência do ar. A resistência do ar atrapalha. Se atrapalha, vai reduzir o tempo de queda, vai variar o tempo de queda. E nas proximidades da Terra. Porque se eu me afastar demais, numa próxima videoaula a gente vai mostrar, acaba que a velocidade ela não vai atuar da mesma maneira no objeto. Porque a aceleração vai ser diferente. Se a aceleração é diferente, vai variar a velocidade. Lembre, posição, velocidade, aceleração, força. A posição é variada pela velocidade. Ela produz uma taxa de variação da posição. A velocidade é variada pela aceleração. A aceleração produz uma taxa de variação da velocidade. E a força que produz essa aceleração. No caso, a força gravitacional, que a gente vai ver numa videoaula mais adiante. Lançamento vertical. Se eu pensar no lançamento vertical, ele é um movimento de subida ou de descida. Porque eu posso lançar para baixo ou posso lançar o objeto para cima. Observe que, diferente de queda livre, a velocidade inicial vai ser diferente de zero. Outro dicão. Sendo a velocidade inicial diferente de zero, eu vou ter já uma velocidade no corpo. Ele não sai do repouso. Nesse caso, é a condição de repouso do objeto. É o repouso. Repouso, velocidade inicial zero. Abandonar, largar, soltar, como eu já tinha falado anteriormente. Lançamento vertical, subida ou descida. Só que, em suma, tanto queda livre quanto o lançamento vertical, funcionam as mesmas equações, funcionam os mesmos princípios da física. Não tem diferença nenhuma. Olha como eu vou te mostrar. Vamos para cá comigo. É importante uma coisa. Os seus professores, eles nunca te ensinaram errado. Os livros não te ensinam errado, a maior parte dos livros, que ensina dessa maneira tradicional. De que quando joga o objeto para cima, ele padroniza um sistema de referência para cima, para dizer que a gravidade é positiva, ou um sistema de referência para baixo, para dizer que a gravidade é negativa. Ou vice-versa. No meu caso, eu padronizo um único sistema de referência, esse é o segredo de tudo, para facilitar, acaba com aquele monte de equações, acaba com aquela necessidade de você raciocinar na hora das questões, na hora da prova, se a gravidade você vai usar positiva, se a gravidade você vai usar negativa. Isso acaba que confunde o aluno, confunde você. Então, por causa disso, eu prefiro orientar um único sistema de referência, com a origem no solo, para cima, sempre orientado para cima. Então eu padronizo um único sistema de referência. Não me interessa se o objeto sobe
ou se o objeto desce. Então aqui eu tenho o meu objeto, e o meu objeto ele pode subir, ou o meu objeto pode descer. Observe que se ele sobe, posição aumenta, isso vai implicar no movimento progressivo. Se o teu movimento é progressivo, a posição aumenta. Então, observe, para esse sistema de referência, a posição ela vai aumentando. Então, aqui eu tenho um ponto 0. O ponto 0 é a posição space S solo. Então, tudo que falar de solo, esse é o dicão. Falou de solo, posição 0. Então, se eu jogar de baixo, a posição inicial do solo vai ser 0. Afinal, lá em cima, se você pensar só na ascensão do objeto, só na subida dele, a posição lá em cima com certeza não é 0. Tudo bem? Se eu jogar para baixo, a posição inicial deixa de ser 0, porque eu estou lá em cima. A posição final vai ser 0. Então, solo, já que eu estou pensando na descida do objeto, o solo, a posição final dele, vai ser 0, considerando a posição final no solo. Observe que se a posição aumenta, o movimento é progressivo. Se é progressivo, o deslocamento é positivo. O que faz com que a minha velocidade também seja positiva. Tudo bem? Só que o módulo da velocidade, o que é que acontece na subida? O objeto sobe, ele sai com velocidade da minha mão, mas à medida que ele sobe, a força-peso atrapalha o movimento. Se ela atrapalha o movimento, faz com que o movimento de subida seja retardado. Observe que ela é contrária à força-peso, a aceleração da gravidade, ela é contrária à velocidade. Sendo contrária à velocidade vai diminuir em módulo. Se ela diminuir em módulo até que ela, na altura máxima, para. Se ela diminuir em módulo, o módulo da velocidade diminui. Se ele diminui em módulo, significa que o movimento é retardado. Sendo retardado, a aceleração ela vai ter sinal contrário ou igual à velocidade. Se é retardado, o trabalho da força-peso vai ser resistente. Sendo resistente, ele é negativo em relação ao referencial. Sendo ele negativo, o trabalho negativo, a variação da energia cinética é negativa, a variação da velocidade é negativa, até que ela para. Então, observe que todo movimento retardado, a aceleração é contrária ao sentido da velocidade. Então, observe que a aceleração, já que a velocidade é positiva, a aceleração da gravidade é negativa. Ok? Vamos agora para movimento vertical para baixo. Se o movimento vertical é para baixo, ocorre que a posição do objeto diminui, space vai diminuir. Se a posição do objeto diminui, isso aqui é S. Esse sistema de referência, tá? Já está descrito aqui embaixo. Só para referenciar aqui, S metros, por exemplo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, como você quiser. Aqui está o space, sistema de referência de novo no solo, orientado para cima, que eu já tinha falado no início da videoaula. Aqui eu tenho uma posição, a posição do objeto ela vai diminuindo, à medida que ele desce, a posição diminui. Se a posição diminui, implica que o movimento vai ser retrógrado. Sendo um movimento retrógrado, eu tenho um deslocamento negativo. Se o meu deslocamento é negativo, a minha velocidade vai ser negativa. Então aqui eu tenho velocidade negativa, assim como aqui eu tenho velocidade positiva. Observe que, à medida que o objeto cai, se eu abandonar, no caso da queda livre, ou se eu lançar, no caso do movimento do lançamento vertical para baixo, não importa, nos dois casos, sendo que na queda livre a velocidade inicial é 0, só que o lançamento vertical, a velocidade inicial é diferente de 0. Mas os dois vão para baixo. A gravidade atua no mesmo sentido do movimento nos dois, em ambos os casos. Então é tudo uma mesma situação.
fisicamente, com exceção da velocidade inicial, claro, da energia cinética inicial na queda livre C0. Observe que eu tenho que a posição vai diminuir, movimento retrógrado, como eu já tinha falado, deslocamento negativo, velocidade negativa. Sendo a velocidade negativa, eu começo a pensar sobre o que acontece com a velocidade, com o módulo dela. O módulo da velocidade aumenta. Como o módulo da velocidade aumenta, eu tenho que a velocidade lá em cima, a velocidade é nula. Se eu abandonar, ou se eu jogar o objeto de baixo para cima, ele para na altura máxima e depois ele desce. Quando ele começa a descer, a gravidade já está atuando sobre ele e vai fazer com que a velocidade aumente cada vez mais, cada vez mais. Isso é uma função quadrática, porque, de novo, a posição é mudada pela velocidade, porque a velocidade produz uma taxa de variação da posição para que ela exista, para que ela seja diferente de zero. A velocidade, a aceleração vai atuar na velocidade, produzindo também uma taxa de variação da velocidade, vem da definição de aceleração, ΔV sobre ΔT, ou dV dt. No caso da velocidade, ds dt. A derivada, a taxa de variação da posição, velocidade. A taxa de variação da velocidade, aceleração. Então, a aceleração vai atuar na velocidade, aumentando o módulo da velocidade. Se ela aumenta o módulo da velocidade, observe que a aceleração, o movimento vai ser acelerado. Se é acelerado, os sinais são iguais. A aceleração está ajudando o movimento. Observe que a força-peso atua para baixo, para o centro da Terra, perpendicular ao solo, claro que é uma convenção, em relação ao referencial, já definido anteriormente. Então, observe que a gravidade vai atuar para baixo, aumentando o módulo da velocidade. O vetor velocidade vai aumentar a sua intensidade. Ou seja, o movimento está sendo acelerado. Quanto maior a altura, maior vai ser a queda. Maior a velocidade quando chega no solo, por causa da atuação da aceleração da gravidade. Então, a força-peso atua no sistema realizando um trabalho motor, um trabalho a favor do movimento, variando a energia cinética positivamente. Se varia a energia cinética positivamente, o delta da energia cinética vai ser positivo, o trabalho vai ser positivo, vai ser motor. Ou seja, o movimento acelerado, a aceleração tem que ter o mesmo sentido da velocidade. Se a velocidade é para baixo, negativa, a aceleração também vai ser para baixo, sendo também negativa. Ou seja, em ambas situações, em ambos movimentos, tanto na subida quanto na descida, considerando o único sistema de referência com origem no solo e orientado para cima, eu vou ter sempre que a gravidade vai ser negativa, por causa do sistema de referência escolhido. Todo mundo ok? Observe que, para que não haja dúvida nenhuma, vamos relembrar uma coisa. No movimento vertical para cima, se eu jogo o objeto para cima, o peso é para baixo. Sendo o peso para baixo, o trabalho do peso ele vai estar contra o movimento. O peso ele vai produzir uma variação de energia cinética negativa do sistema. Por isso, se a variação da energia cinética é negativa, a velocidade vai diminuir em modo até que ele para. De novo aqui, movimento, lançamento para baixo. Se eu lanço o objeto para baixo e deixo abandonar, o trabalho do peso ele será positivo, sendo chamado de motor. Nesse caso aqui, resistente. Já que o trabalho peso é positivo, o trabalho do peso é positivo, eu tenho uma variação de energia cinética positiva. Movimento acelerado. Em suma, objeto, sistema de referência, com origem no solo, orientado para cima, lança o objeto para cima, velocidade positiva. Só que a gravidade, ela é para baixo, ela é negativa. Olha para cá. Se eu jogo o objeto para baixo, a gravidade continua sendo a mesma. Ela é para baixo e ela é negativa. Inclusive,
ajudando o movimento para que ele seja acelerado, atrapalhando o movimento para que ele seja retardado. Trabalho no retardado negativo, variação da energia cinética negativa. Trabalho no movimento acelerado positivo, variação da energia cinética positiva. Mas em ambos os casos, a gravidade vai ser sempre negativa. Lembrando a vocês que quaisquer dúvidas podem mandar para o curso lógico através do Homeschool Poliedro, do Sistema de Ensino Poliedro, nosso parceiro, nas turmas de medicina, e também pode mandar pelo Google Classroom, para cada turma do lógico. Se você ainda não está inscrito nessas turmas, conversa logo o mais brevemente possível com nossos funcionários, com a secretaria, para que você seja acrescentado nessa turma. Retornando às nossas configurações finais, observe que, primeiro bicão, para a altura máxima, o corpo para. Se ele para, implica que VY, ou V, porque só tem movimento na vertical, tanto na queda livre quanto no lançamento vertical, o VY vai ser nulo, vai ser zero. Significa que ele parou. Se ele para, joga para cima, ele para e retorna. Já que ele parou na altura máxima, o que é que vai acontecer logo depois? Ele vai descer. Para que ele parou? Ele parou para poder descer. Observe que a força-peso atrapalha o movimento na subida, para e ajuda na descida. Então, na subida o movimento é retardado, na descida o movimento é acelerado. Lembrando que, se o objeto parou, funciona como se fosse uma queda livre. Só a descida, claro. Então, a velocidade inicial vai ser nula, e se o objeto não parar, significa que ele não tem aceleração contrária ao movimento. Isso é impossível. A aceleração da gravidade atrapalha o movimento. Tudo que sobe, desce, desde que não saia do campo gravitacional da Terra, logicamente. Então eu jogo o objeto para cima, ele para e volta. Já jogou algum objeto para cima para ele dar uma paradinha e depois subir mais um pouquinho? Se acontecer, então corra, porque é coisa do Satanás. Se ele para lá em cima, então a velocidade vai ser zero. Sendo a velocidade zero, eu vou ter que V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Observe que a velocidade vai ser nula. Sendo a velocidade nula, eu vou ter que essa aceleração da gravidade, ela é menos g vezes o tempo t. Então veja que eu tenho aqui que o tempo de subida, esse tempo de subida, vai ser igual. Passando para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, ele fica igual à velocidade inicial em y, dividido pela gravidade em módulo. Isso é o tempo de subida. Noutra videoaula, eu vou lhe provar que o lançamento oblíquo funciona da mesma maneira. Não vou acrescentar equação nenhuma para vocês. Tudo sobre o mesmo raciocínio. Nós só vamos usar essa equação, tá? V igual a V0 mais AT, que é a equação da velocidade e função do tempo, que na verdade é a aceleração ΔV sobre ΔT, como taxa de variação da velocidade. E vamos usar também a equação do sorvetão, conhecida como sorvetão, que é da posição, que eu vou mostrar já já. Observe que, segundo o bicão, para a mesma altura de lançamento e de retorno, o trabalho da força-peso na subida em módulo é igual ao trabalho da força-peso na descida. Porque a força-peso é a mesma, a gravidade é a mesma, sendo o peso o mesmo, a gravidade a mesma, para o mesmo deslocamento, para a mesma distância percorrida, eu vou ter que ir, o trabalho do peso vai ser o mesmo. Sendo o trabalho do peso o mesmo e a gravidade a mesma, a velocidade inicial vai ser igual à velocidade final. A velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. Isso ocorre por seu trabalho mesmo, a variação de energia cinética vai ser a mesma. Variação de energia cinética mesma, portanto, a única diferença entre as duas velocidades, considerando o único sistema de referência, com a origem do Sol orientado para cima, a única diferença vai ser o sinal da velocidade. Joga o objeto com velocidade de 30 metros por segundo. Ele vai subindo. Como a gravidade é contrária, então vai para menos 20, menos 10, 0, parou. Agora ele vai aumentar em módulo. Menos 10 em módulo. Menos 10, menos 20, menos 30 de novo, na mesma altura de onde ele saiu. Se a mesma altura de lançamento e de retorno, portanto, velocidade final é igual à velocidade inicial em módulo, porque quando sobe é positivo, quando desce
negativo, retrógrado, sinal negativo, ou simplesmente para acabar com sinais você diz que a velocidade final em módulo é igual à velocidade inicial. Em módulo também. Daí eu tenho que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. E isso implica que o tempo de retorno, o que é retorno? Retorno não é o tempo de descida. Para retornar eu preciso ir. Então ele subiu, mas desceu. Ele retornou. Então o tempo total. Tempo de retorno vai ser subida mais descida. Nesse caso, para a mesma altura, eu vou ter que o tempo de retorno, como a subida e descida é igual, eu posso dizer que ele é o dobro do tempo de subida, ou o tempo de retorno é o dobro do tempo de descida, que dá na mesma. Portanto, conclusão de tudo, queda livre implica simplesmente no movimento uniformemente variado. Por que movimento? Porque muda a posição. Por que uniformemente? Porque a aceleração da gravidade é constante. Lembre no início da aula que eu amarrei que era no vácuo e nas proximidades da Terra. No vácuo para não considerar a resistência do ar e nas proximidades da Terra para que a gravidade não mude, seja considerada constante. Portanto, U de uniforme e V de variado, porque a aceleração da gravidade atua na velocidade variando a velocidade do sistema. Portanto, já que trata-se de um movimento uniformemente variado, eu vou ter duas equações que eu posso usar. Basicamente, a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, já usada anteriormente para calcular o tempo de subida, e também a equação do sorvetão, S igual a S0, V0 YT, até o quadrado sobre 2. Ah, Tiago, eu posso usar a equação de Torricelli? Claro que pode, porque a equação de Torricelli nada mais é do que a junção das duas equações. Nas duas equações o tempo está explícito. Na equação de Torricelli o tempo vai estar implícito. Observe que em ambas as equações existe aceleração, como eu já comentei, e essa aceleração é da gravidade, considerando o único chão de referência, com a origem no solo, orientado para cima, gravidade sempre negativa. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Curso Lógico e ativar o sininho para mais vídeos. Valeu, galera. Até a próxima. Professor Tiago Souza, direto do Curso Lógico.